A paz do Senhor para você que me escuta. Eu me chamo Pastor Tiago e eu quero começar perguntando se você já falou ou se você já ouviu a seguinte frase: nem Jesus Cristo agradou a todos. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Com certeza você já deve ter falado ou pelo menos ouvido essa frase, porque ela é muito comum entre nós, especialmente em momentos em que nós percebemos que estamos desagradando alguém. E desagradar alguém é algo muito comum entre nós seres humanos. Nós sempre estamos desagradando algumas pessoas, né? Nós nunca conseguimos agradar a todos. Essa é uma característica nossa. E uma característica nossa no nível pessoal, mas também é uma característica de governantes, de pessoas que estão no poder, de políticos, governos, partidos. Se eu perguntasse, ou se eu fizesse uma pesquisa no nosso meio, perguntando em quem você votou nos últimos anos para prefeito, para governador, para presidente, com certeza o resultado mostraria uma variação muito grande de opinião, porque nenhum governo, nenhum governante consegue agradar a todos, né? Todos têm opiniões diferentes. É assim no meio político, de forma geral, é assim também no meio eclesiástico, ou seja, em se tratando de igreja, de religiões. Eu não conheço nenhum líder que tenha unanimidade. Eu não conheço nenhum pastor que seja aprovado por toda a sua comunidade. Todo pastor ele é aprovado por muitos e muitas vezes é desaprovado por alguns, às vezes o contrário, né? Uns mais, outros menos. Mas essa é uma característica de governantes humanos, seja de políticos, seja de líderes religiosos, até no nível menor, pais, parentes, professores. Ninguém nunca consegue agradar a todos. Porém, essa não é uma característica apenas de seres humanos, de governantes humanos. Essa também é uma característica do governo divino, do governo de Deus. Deus nunca conseguiu agradar a todos, não agrada e não agradará. Isso é algo que a gente vê em muitos lugares das Escrituras, inclusive no texto no qual eu quero meditar com você nesse momento. Eu quero te convidar para meditar no Salmo 2, no Salmo de número 2. Salmo de número 2, lembra que os salmos eram cânticos, e eram cânticos que eram entoados em ocasiões especiais, em ocasiões específicas. O Salmo de número 2 era um cântico principalmente de coroação. Era um cântico para quando um novo rei de Israel era levantado, era coroado, era empossado. Então, as características do Salmo mostram que essa era uma das ocasiões em que ele era cantado. Mas as características do Salmo também vão mostrar que ele também poderia ser usado em momentos de dificuldade, que a nação atravessava, em momentos de ameaça, em que os povos ao redor, os inimigos de Israel, estavam se levantando contra o povo. Isso é algo muito interessante, porque nós, como povo de Deus, nós também somos atacados. Nós também passamos por momentos de crise, por momentos de perigo, como inclusive esse, no qual o nosso país está atravessando, em especial o nosso estado do Ceará e, mais particularmente, os evangélicos. Então esse salmo é muito propício para o momento que nós estamos enfrentando. E ele se divide de uma forma muito clara em 4 partes de 3 versículos cada uma. Os versículos 1 a 3, versos 4 a 6, versos 7 a 9, versos 10 a 12. 4 partes de 3 versículos cada uma. E em cada uma dessas partes a gente consegue notar uma voz
diferente. São 4 vozes e 4 vozes diversas, de pessoas diversas. São elas a voz da rebeldia, versos 1 a 3, a voz da reação, versos 4 a 6, a voz do rei, o rei vai falar aqui nesse salmo, versos 7 a 9, e para concluir a voz da razão. O salmista termina chamando os seus leitores à razão. Que conselho ele tem para dar para eles e para nós, é o que a gente vai ver agora, procurando tirar lições para as nossas vidas. Mas primeiramente vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos, Senhor, livremente meditar nas Escrituras, que é, Senhor, a principal forma como o Senhor nos fala nos dias de hoje. Então, muito obrigado, que o Senhor abençoe cada um que esteja ouvindo esta palavra, que seja edificado e desafiado por ela. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Primeira voz, então, a voz da rebeldia, versos 1 a 3, diz assim: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aqui nós conseguimos notar uma realidade muito triste, algo muito triste, porém real, que é a realidade da rebeldia. Que nós podemos notar pessoas se rebelando, pessoas rejeitando. E não é uma rebeldia qualquer. Verso 2 diz que é uma rebeldia contra o Senhor e contra o seu ungido. A palavra ungido, ela era usada, no hebraico é Messiá, era uma palavra usada especialmente para uma autoridade em Israel que havia sido instituída por Deus e agora estava sendo consagrada. Como eu disse, esse salmo era muito usado para momentos de consagração do rei. Então o sacerdote era ungido em alguns momentos, e aqui o rei é ungido, o rei de Israel. A descendência de Davi, a começar com Davi, que foi o principal escritor dos salmos, mas também os reis que viriam depois dele eram consagrados ao Senhor, eram ungidos. E nós vemos que essa rebeldia ela já existia na época de Davi, na época dos reis de Israel. Inclusive, as palavras gentios e povos do versículo 1 eram muito usadas para se referir àqueles povos que estavam ao redor de Israel e que muitas vezes conspiravam contra eles, que se levantavam contra eles, não aceitavam a supremacia do povo de Deus naquela região. Então, várias vezes as Escrituras mostram aqueles povos ao redor, ou às vezes povos vindo de longe, querendo atacar Israel, querendo destruir Israel, e essa rebeldia era primeiramente, como o texto mostra, contra o Senhor, porque é muito claro o domínio de Deus sobre o povo de Deus no Antigo Testamento. É muito claro. Então, as pessoas que conspiravam sabiam que não estavam conspirando apenas contra o ungido de Deus, contra o líder que Deus havia levantado. Eles sabiam que estavam conspirando e se levantando também contra o Deus daquele ungido, o Deus daquela autoridade, o Deus daquele rei. Então foi assim naquela época e não é diferente nos nossos dias. Ainda hoje é possível ter uma atitude de rebeldia contra o Senhor e contra o seu ungido. E quem seria o ungido de Deus dos nossos dias? Quem seria o Messiá de Deus? Essa palavra ungido, como eu disse, ela se aplicava aos reis, se aplicou aos reis de Israel, porém ela tem uma aplicação muito mais alta, ela tem uma aplicação perfeita, que é
ao Senhor Jesus Cristo. A palavra ungido é a mesma palavra para Cristo grego. Christos significa aquele que foi ungido, o Messias, aquele que foi coroado, o rei, a autoridade. Então Jesus ele já é apresentado no início do Novo Testamento como aquele que foi levantado pelo Pai para reinar. Tanto é que os apóstolos, após a morte e a ressurreição de Jesus, eles usam esses versículos do início do Salmo 2, aplicando ao que aconteceu com Jesus Cristo, lá em Atos, capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 4, versos 23 em diante. Os apóstolos, após terem sido presos, ameaçados, soltos, eles se reúnem com a igreja e diz assim a palavra de Deus. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Verso 24, Atos 4 e 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Abrindo parênteses aqui, é interessante que o Salmo 2 não traz a autoria, mas aqui os apóstolos, inspirados por Deus, reconhecem a autoria de Davi do Salmo 2. Então ele cita o início do Salmo: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então aqui é muito claro, eles aplicam o Salmo 2 aos nossos dias em relação a Cristo. Os reis da terra, as autoridades daquela época, os romanos e até mesmo os gentios, os judeus se rebelaram contra o ungido de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então essa atitude é uma atitude ainda possível nos nossos dias. E eu gostaria que você avaliasse o teu coração agora. Será que não está existindo no teu coração tal atitude? Tal atitude de rebeldia contra o governo de Deus na tua vida? É óbvio que Jesus Cristo não está governando de uma forma visível. Ele não tem uma sede visível, ele não tem um governo que possa ser tocado, que possa ser visto. Mas Jesus está governando. Ele é o rei. E é o rei contra o qual nós não devemos, mas podemos nos rebelar. E como é que nós podemos fazer isso? Quando nós temos a mesma atitude que estas pessoas estavam tendo em relação ao rei de Israel. Inclusive, nota que os pensamentos dele, primeiro eles se enfurecem e eles imaginam coisas vãs. Essa palavra imaginar, inclusive, é a mesma que o Salmo 1 usa para se referir à meditação na lei do Senhor. Então, enquanto algumas pessoas meditam na lei do Senhor, outras pessoas meditam em como podem se libertar de Deus, em como podem ter mais liberdade. E olha como é que eles enxergam o governo de Deus na vida deles. O verso 3 diz: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, quem rejeita o governo de Deus vê a soberania de Deus na vida dele como uma prisão, como um laço, como uma algema. Ele não aceita aquilo. Infelizmente, essa tem sido a atitude de muitos
cujo coração está endurecido, não querem aceitar o governo de Deus na sua vida, não querem que Deus mande na sua vida, não querem que Deus diga para onde eles devem ir, o que eles devem fazer. E nós vamos ver que isso vai ter consequências. Mas o que esses versículos iniciais mostram, na voz da rebeldia, é que é possível rejeitarmos o governo de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. A pergunta é, nós podemos rejeitar o governo de Deus, mas nós podemos destruí-lo, nós podemos derrotá-lo? O que a gente encontra, a resposta para essa pergunta, a gente encontra na voz da reação, ou voz da resposta de Deus, nos versos 4 a 6, que diz assim: Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui nós vemos a voz da reação de Deus. O que é que a rebeldia, o que é que a rejeição das nações, dos povos, dos príncipes, dos reis, em relação ao governo de Deus, gera no Senhor? Primeira reação que Deus tem é uma reação de riso. Ri-se aquele que habita nos céus. Deus ri por causa de quão ridículo isso é. Quão ridícula essa ideia é de se levantar contra o governo de Deus. Isso é uma tremenda de uma tolice que gera em Deus riso. Deus ri porque isso é ridículo. Isso é uma tolice completa. Ora, onde é que Deus habita? O versículo diz: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Então, não é possível vencer Deus, não é possível derrotar Deus, não é possível desfazer o governo de Deus na terra. Eu posso rejeitar, mas eu não posso interferir no governo de Deus, porque o governo de Deus está acima de todos os governos terrenos. Então a primeira reação de Deus é uma reação de riso, é uma reação de zombaria, porque é assim aos olhos de Deus a nossa rebeldia. Mas não fica por aí, ele diz: na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então, inicialmente, a reação é de zombaria, mas também é uma reação de ira, uma reação de furor, porque Deus é justo. Ele permite que tomemos as nossas decisões, porém, ele deixa bem claro que essas decisões trarão consequências. E aqui ele diz que no tempo certo, ele vai tratar. No tempo certo, ele vai falar. A ira de Deus não é uma ira descontrolada. A ira de Deus é uma ira controlada. Então ele usa a ira no momento certo. Porque existe a ira pecaminosa, que é a ira humana, e existe a ira santa, que é a ira divina, que nós também podemos aprender com ela. Paulo, algumas vezes, ele se irou contra o pecado. Nós também podemos e devemos sentir esse tipo de ira. Mas aqui nós notamos que também, no final das contas, a rebeldia humana acaba não afetando Deus em nada. Em último grau, Deus não muda os seus propósitos por nossa causa. É o que a gente vê no versículo 6. Ele diz: eu, porém, mas eu, ou seja, indo contra a nossa rebeldia, de quem quer que seja, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Sabe o que eu aprendo aqui, amado? É que Deus é soberano. Deus é soberano nas suas decisões. É claro que nós temos a liberdade de aceitar ou rejeitar, mas escute isso. A nossa aceitação ou rejeição dos planos de Deus não mudam
os planos de Deus para a terra. Não mudam os planos de Deus para a terra. Então essa é a voz da reação. Terceira voz é a voz do rei. Versos 7 a 9. A partir do verso 7 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Perceba agora que é uma pessoa diferente que está falando. Proclamarei o decreto do Senhor. Primeira coisa que o rei diz é, ele deixa bem claro: olha, eu não sou rei por votação, eu não sou rei por escolha humana, eu sou rei por decreto. Decreto do Senhor. Deus tem um decreto em relação ao rei da terra ungido, que ele colocará sobre as nações, e isso o rei irá proclamar. Continuando o verso 7, ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que versículo maravilhoso. Que versículo maravilhoso. Infelizmente, algumas pessoas que não creem na divindade de Jesus usam esse versículo para dizer: olha, está vendo? Jesus foi criado. Jesus teve um início. Mas quando o Novo Testamento cita este versículo, este decreto do Senhor em relação a Jesus, ele se refere à coroação de Jesus. Ao momento em que o rei era coroado, ele era empossado, ali era declarada a filiação dele, ali ele era declarado filho de Deus. E no Novo Testamento, esse versículo é usado em relação à ressurreição de Jesus e em relação ao momento em que ele sobe ao céu e senta no trono. Verso 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Aqui nós vemos quais os limites do reinado de Jesus. Basta ele pedir e ele vai receber a terra inteira. E nós sabemos que isso já aconteceu, porque Jesus já pediu para ser glorificado pelo Pai e ele já foi. E como ele vai governar esta terra? Verso 9: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse versículo confirma tudo aquilo que a gente já viu nos versos anteriores em relação à voz da reação do Senhor. Jesus Cristo há de governar. Seu governo já iniciou e continuará. E como é o governo prometido de Jesus? Com vara de ferro as regerás. Isso mostra a força do governo, do reinado de Jesus. E ai daquele que se colocar contra ele, ele diz, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Essas palavras também são citadas, inclusive esse salmo é um dos mais citados no Novo Testamento. Essas palavras são citadas, por exemplo, em Apocalipse, tanto no início como no fim. O salmo termina com a última voz, que é a voz da razão. Versos 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O salmista, tendo repercutido a voz da rebeldia, a voz da reação do pai, a voz do rei, o filho, agora ele termina chamando os seus leitores, chamando os seus ouvintes à razão, chamando ao arrependimento, chamando a uma mudança de atitude. Ele diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes,
Deixai-vos advertir, juízes da terra. Primeiro grupo ao qual ele se dirige é aos líderes, que muitas vezes se esquecem de que acima deles existe uma autoridade maior. Muitas vezes são os líderes da terra que fecham seu coração para o governo de Deus. Acham que eles são os governantes maiores e esquecem que existe alguém que quer usá-los. Alguém que quer salvá-los primeiramente e depois usá-los. Verso 11 ele diz: servi ao Senhor com temor. O que ele está dizendo aqui é: tornem-se servos de Jesus. Tornem-se servos do ungido de Deus. Tornem-se servos do Messias. E alegrai-vos nele com tremor. Eu acho interessante aqui a mistura de sentimentos. Temor, tremor, alegria. E é exatamente isso que o entendimento acerca do poder do Senhor deve gerar no nosso coração. Um misto de temor, tremor, alegria. O que ele diz aqui é: encontre no Rei verdadeiro a vossa alegria, porque há alegria no Senhor. No verso 12 ele diz: beijai o filho, para que se não irrite. Eu amo esse versículo. Beijai o filho. Tem uma frase que a minha mãe diz, e é: quem meu filho beija, minha boca adoça. Então, quem trata bem o filho, trata bem os pais. Quem confia no filho, está agradando a Deus Pai. Beijar o filho aqui provavelmente tem como pano de fundo o costume dos povos antigos, que quando eram conquistados por outro rei, eles eram aconselhados a beijar a mão daquele rei, dizendo: eu fui vencido, eu fui derrotado, eu me submeto à sua autoridade. Então beijar o filho aqui significa você dizer: eu andei na rebeldia, eu te rejeitava, mas agora o meu coração foi quebrantado. Eu entendi a verdade sobre o Senhor Jesus e eu estou aqui para beijar o Senhor. Várias pessoas nas Escrituras fizeram isso, como aquela mulher que beijou os pés de Jesus, porque ele é digno. Beijai o filho. E o motivo é para que se não irrite. A ira é uma das características dele. Não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Nós precisamos entender o que Jesus disse lá em João capítulo 3, que não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. Mas quando ele voltar, quando ele retornar, o objetivo da sua vinda será outro. O objetivo da sua vinda será o castigo, será a demonstração da sua ira. Agora há um momento, há uma oportunidade para aceitá-lo, mas essa oportunidade você precisa entender que não é sempre. Então aqui ele mostra o que vai acontecer com quem o rejeitar e ele termina dizendo o que vai acontecer com quem o aceitar. E é um ótimo final para esse salmo, que diz: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aqui não diz bem-aventurado o povo de Israel que nele se refugia, não. Jesus é ungido de Deus sobre toda a terra. Então, bem-aventurados, felizes todos, inclusive eu e você, que nos refugiarmos nele. Assim termina o salmo e eu queria terminar fazendo algumas aplicações. Primeiro, para quem já se rendeu a Jesus. E a primeira aplicação que eu encontro aqui é a necessidade de compartilhar Jesus. Compartilhe Jesus com outras pessoas. Nós corremos perigo muito grande de endurecermos o nosso coração com a maldade que nós enxergamos na terra. Nós vemos a todo instante pessoas rebeldes, nós vemos pessoas más, nós vemos pessoas que zombam de Deus, que brincam com Deus.
E se nós não tivermos cuidado, o nosso coração pode se endurecer e nem sequer buscar o arrependimento dessas pessoas. Mas perceba bem como é que o salmista termina. Eu fiquei impressionado com isso, isso tocou muito meu coração. Isso aqui é um exemplo para mim. Porque o salmista inicia falando do coração perverso, rebelde das nações, e ele mostra o que pode acontecer, mas como é que ele termina? Ele termina convidando, ele termina demonstrando amor, ele termina fazendo um chamado à razão, um chamado ao arrependimento. Isso é o meu exemplo, isso é o teu exemplo, se você já conhece Jesus. Ah, pastor, mas as pessoas não querem mais se arrepender, tem gente que não tem mais jeito. O que é isso? Quem nos deu o direito de dizer quem tem jeito e quem não tem? Será que Deus perdeu o poder de tocar os corações, de converter as vidas? Se Ele converteu o meu coração, se Ele converteu o teu, qual coração Ele não pode converter? Então, compartilhe Jesus. Eu gostaria que nesse momento você pensasse em pelo menos 5 pessoas com as quais você pode compartilhar esta mensagem, talvez este salmo aqui nos próximos dias, e orar por elas. São pessoas que estão na rebeldia, são pessoas que estão no lamaçal de pecado, mas podem ser alcançadas pelo Senhor. Então a primeira aplicação que eu faço é compartilhe Jesus. Segunda aplicação que eu faço para quem já se rendeu a Jesus é confie no Senhor. Confie no Senhor. Como eu disse, esse salmo ele dá a entender momentos de ameaça dos povos ao redor, momentos de levantes contra o povo de Deus. E o povo de Deus ele tem passado por tudo isso ao longo desses anos. Nós vemos muitas histórias do povo de Deus sendo perseguido. Como agora nesse momento, estamos passando por uma situação difícil aqui no nosso país, em outros países, cristãos sendo perseguidos. E em tais momentos, muitas vezes a nossa atitude é de temor. Temor ao homem, de se esconder, de querer voltar atrás. Isso porque muitas vezes nós achamos que Jesus é um coitado. Jesus é um coitadinho. Ah, o pobrezinho de Jesus está perdendo. O pobrezinho de Jesus perdeu o controle. Ei! O que esse salmo mostra é que ele é invencível. Ele pode ser rejeitado, mas ele não pode ser derrotado. Governos se levantam, governos caem, mas o governo de Jesus tem permanecido até hoje e vai permanecer até o fim. Então tranquiliza o teu coração, não importa o que esteja acontecendo, lembra, acima e além dos reinados terrenos, existe alguém no trono. A cruz está vazia, a sepultura está vazia, mas o trono está ocupado. Alguém governa e o reinado dele é para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Então são 2 aplicações para quem já se rendeu a Jesus. Mas eu creio que a aplicação principal desse salmo é para você que está me ouvindo e ainda não se rendeu ao Senhor. Você que tem rejeitado o cuidado de Deus por você. Tem rejeitado o plano de Deus por você. Eu queria dizer que se você continuar assim, o resultado vai ser você experimentar a ira de Deus na tua vida. Todo aquele que rejeita o Filho de Deus, sobre ele a ira permanece. É o que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 3. Mas eu queria dizer que existe uma outra possibilidade. Existe a possibilidade de, neste momento, você voltar à razão. Você arrepender-se do seu coração endurecido e prostrar-se perante o Senhor, dizendo:
Senhor, eu beijo a tua mão. Eu aceito a tua autoridade na minha vida. Eu não te recebo apenas como meu Salvador. Eu te recebo como meu Senhor. Eu te recebo como meu dono. Eu te recebo como meu rei. Eu te recebo como meu governador. A minha vida agora pertence a ti, porque tu és o único que pode governá-la. Esse é o apelo principal deste salmo. Que compartilhemos Jesus, que confiemos em Jesus em épocas de tribulação e que, se você não recebeu ainda, que isso aconteça hoje. Esse milagre, o maior de todos os milagres, aconteça neste momento na tua vida. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, eu orei no início e agora eu quero terminar orando. Mais uma vez, rogando a tua bênção, Pai, sobre quem quer que esteja ouvindo. Pai, é a tua palavra que transforma, não é o mensageiro, Pai. Eu creio no poder da tua palavra. Usa, Senhor, o Salmo 2 para transformar vidas, para a tua honra e para a tua glória. Obrigado por ter enviado o teu Filho como ungido, como rei, para nos salvar.